quando você saiu daqui, você tava vendendo aqui os carrinhos... 15 anos. 15 anos aqui, quando chegou já tava fazendo sorteio. Nessa fase você tem quantos anos? Tinha uns 20 alguma coisa. Certo. 25. Então você ficou muito tempo na feira, né? Fiquei muito tempo. Muito tempo, né? Fazendo coisas paralelas, mas na feira também. Na feira, ou seja, na feira você, tipo assim, durante a semana você fazia alguma coisa e na feira Sim. era o principal, digamos. Principal. Né? Que era a sua venda mais Isso. ali. E nesse... O que te inspirava aqui? Porque assim, não é... A gente sempre pega referências, né? Hoje em dia você tem muito fácil a internet para você ter como referência, para você pegar os modelos, ver, esse cara tá fazendo isso, a gente vê muito os vídeos na internet que se inspira, o pessoal, eu vejo muito aquele do touro que vem mudar, dá nas costas do cara, a pessoa já aparece, né, ali, opa, olha só, nós estamos com muita... Ou seja, esses conteúdos virais, né, hoje em dia tem essa facilidade na internet. Mas naquela época, de onde você se inspirava para isso? Porque assim, não é só... ele fez como? Seu pai era feirante, né? Meu pai era feirante, era a minha maior fonte de inspiração. Inclusive, ele é vivo hoje, graças a Deus, mas era um dos caras que mais dominavam o atendimento ao cliente. A comunicação fácil, convencia fácil, sabe? E tudo aquilo eu ia armazenando. Ia armazenando, armazenando. No dia que eu tiver meu próprio negócio, vou fazer igual ou melhor que meu pai, né? Então... a minha maior inspiração era meu pai. Mas eu sempre fui um cara muito curioso, eu sempre olhava para os maiores. Eu via muita palestra de Ricardo Eletro. Hoje, não existe mais, né? Uhum. Ele teve um problema. Ele voltou com tudo aí pra internet. Ele tá voltando agora Na mais internet, com tá conteúdo. treinando muita gente. Isso. Eu gosto do conteúdo dele. Poxa, eu me apaixonei pelo conteúdo de Ricardo. E... talvez a linguagem dele, uma linguagem mais rasteira, Sim. me chamou muita atenção. E aí eu comecei a me inspirar muito nele, sabe? Quando ele falava, não, porque os meninos catarrentos, quando chega na loja e tal. Era uma linguagem bem, sim, bem sabe? popular. Bem popular. Bem popular. E eu disse, poxa, esse cara parece comigo. Uhum. E aí foi uma das referências. E aí eu comecei a enxergar o atendimento ao cliente Como um grande com diferencial. ousadia, né? Que aí vem a ousadia de você ter a coragem de sortear alguma coisa para poder prender o cliente ali, de certa forma, né? E aí depois eu tive que me desfazer, porque aí eu já estava com a Boa Nova, né? Depois eu me desfiz. Ainda passei 3 meses depois que abri a Boa Nova, por uma questão de segurança ali, se não der certo, tal, né? Mas em tudo isso a gente precisa atentar para a fé também. Por mais preparado que você esteja, mas a fé ela é muito importante. A gente está cheio de pessoas muito preparadas, formadas, e não tem a coragem, falta fé dela ir e acreditar no próprio potencial. Ela não acredita. Ela estudou bastante, se formou naquela área, mas ela não consegue empreender. E a gente sabe que o empreendedorismo ele liberta. A conversa ela é muito extensa, mas eu gosto de falar sempre do governo. O governo, ele, historicamente, ele criou um modelo de negócio para acorrentar as pessoas na pobreza. Se você parar para analisar, são poucas pessoas que furam essa bolha. Que dizem assim, não, eu estou disposto a aprender um pouquinho mais, mas eu vou furar essa bolha aí. Vou sair da pobreza. Porque sabe qual é o maior sonho da maioria da população? Ganhar um salário mínimo. Isso você fala e nós comprovamos em sala de aula. Sim. Quando a gente chega para dar aula e pergunta qual é o teu maior sonho? Conseguir um emprego, carteira assinada. Isso. Ganhar um salário. Isso mesmo. Mas porque lá no ensino fundamental é uma falha do nosso sistema educacional, você não vê nada de empreendedorismo. Você não vê nada de investimento. Por que é que o povo judeu é o povo mais próspero, né? próspero da Terra? Porque é ensinado culturalmente lá. É ensinado logo cedo lá no jardim de infância, começa muito cedo a ensinar economia, a economizar, a criança a economizar, sabe? Então, assim, é uma falha do nosso governo realmente. Nossa grade curricular, ela não tem nada nesse sentido. E realmente eu sinto muita falta. Não só essa parte da econômica, né? Coisas que são importantes, por exemplo, algum assunto relacionado à saúde, nutrição, coisas que deveria ser falado na parte no sistema educacional,
que tem muita falácia com relação a isso, né? Que deve mudar. Acredito que futuramente deve ter alguma medida com relação a isso, sim. Também acho. Para poder melhorar, né? Que esse é um ponto que todo mundo vai necessitar. Finanças, todo mundo vai precisar. Oratória, comunicação, todo mundo vai precisar. Aprender um pouco sobre nutrição, sobre alimentação, todo mundo precisa disso. Então são coisas. E hoje bem mais, por conta da tecnologia, né? Eu assim, eu não acredito que seja uma falha, mas sim isso seja algo já... Não vou fazer isso porque eu quero que as pessoas sejam desse jeito. Eu cresci aqui em Mamanguape, a gente já falou muito sobre isso, as pessoas dizem assim, estude e tire boas notas, tire nota boa para você conseguir um emprego na usina. Ou passar no concurso. Perfeito. Eu não tinha mentalidade empreendedora. Perfeito. Minha mentalidade empreendedora veio surgir quando eu comecei a andar com o Paulo. Isso. Foi a mentalidade lá na época da inspiração. Na inspiração. Perfumes e cosméticos. Lá. Vocês lá atrás. fizeram inspiração. Eu fiz Up. Aham. Up Essência. Foi depois. Bem depois. E tipo assim, ali, Jorge, quando eu entrei, eu até digo pra Paulo, quando eu entrei numa SW4, eram 7 pessoas que estavam ali dentro. A gente ia pra Natal, pra um evento. Aham. Paulo me convidou, bora, vamos, eu digo, vou também. Já tava na inspiração, eu fui. Jorge, o pessoal falando sobre empreendedorismo, sobre mentalidade. Eu fiquei assim, eu digo, nossa, é isso que eu quero pra minha vida. Eu fiquei totalmente abestalhado assim. Conexão. Eu fiquei encantado. É um negócio da ambiência, né? Isso. Você vive num ambiente que você não prospecta melhoria ao seu redor. E quando você começa a frequentar ambientes novos, novas ideias, novas cabeças, e aí você começa a participar daquilo, você diz assim, poxa, espera aí. Para onde é que eu vou? Vou permanecer onde eu vivo ou eu tenho que romper essa bolha e passar a conviver agora com as pessoas que são mais mente aberta? Porque se você parar para analisar, quando você prospera, sabe o que é que a primeira coisa que os seus amigos falam? Pronto, enricou, não fala nem com a gente mais. Playboy. Entendeu? Só que você descobriu que o ambiente não favorece mais. O ambiente é diferente, amigo. Porque veja bem, Paulo, voltando para o assunto da feira, eu vendi o banco, eu era o maior vendedor de cigarro e de fumo do Vale do Mamanguape. Quando eu rompi e abri a Boa Nova. E veja bem. Ou seja, você chegava a faturar alguma coisa, né? Vendendo dessa forma lá na feira. Sim, e rendia. Faturava muito bem. Só que o meu ambiente, ele era de farra. Entendi. É o negócio de você gastar mais do que ganha, amigo. É verdade. Então, como é que você rompe com isso? Você tem que fazer novas Dá amizades. uma dica aí pro cara que, às vezes, a pessoa que está nos ouvindo, nos assistindo, que quer crescer, quer prosperar financeiramente, mas quer continuar no mesmo ambiente. Nessa vida de farra. Não tem como, amigo. Tchau e não tem como. Fala sério, não Jorge? prospera. Porque não eu ainda não consegui achar essa matemática ainda, então talvez você tenha, né, Jorge? Não tem como. Não tem como. Tem que sair fora. São hábitos que são antagonistas, né? Isso. Se eu tenho um hábito de uma visão de crescimento, uma visão de prosperidade, por que eu vou ficar às vezes perdendo tempo com farra, com bebedeira, né? Então não tem lógica. São coisas que perdem o sentido. Perde sentido. Não tem sentido mais e você tem que acelerar. Você passa de fase. Tem que acelerar. Jorge, voltando aqui na sua trajetória, só pra gente poder entrar nesse ponto. Mas desculpa te interromper. Tá. Eu ia tocar no assunto da feira novamente, porque eu saí da feira e voltei lá com a minha filha para mostrar o banco que eu construí com as próprias mãos. Inclusive, foi o primeiro banco na feira que ele ficava todo montado e fechava as portas. Entendi, já inovou ali. Porque as pessoas arrumavam e desarrumavam todos os dias. Eu disse, esse negócio não tem sentido, gente. Perde tempo. Isso é verdade. O cliente chega, tá tudo desarrumado. É verdade. Então, olha a visão. Eu disse, não, tem que criar aqui um modelo de coisa que eu chego e abre e tá pronto para vender. Mas eu voltei lá 10 anos depois e encontrei os meus vizinhos de feira, todos no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas. 10 anos depois. Colhendo os mesmos resultados. Colhendo os mesmos resultados. E eu disse à minha filha, chegou a me arrepio todinho, eu disse, minha filha, 10 anos que eu saí daqui. Olha quanto a gente já prosperou.
E eles continuam fazendo as mesmas coisas e esperando um resultado diferente. É verdade. É uma das frases que a gente Lição tem na nossa interessante, né, escola, cara? né? É um quadrozinho que a gente tem lá do Bill Gates. Né? Ele disse, se você quer ser diferente, faça aquilo que a maioria não faz. Positivo. Né? Correto. Ser diferente.